Não há polarização nenhuma. Polarização, eu já disse, são dois polos que são diferentes entre si. É como o ímã, é como o negativo e o positivo. Polarização é isto, não é? Dois. Aqui no Brasil, hoje, não há uma polarização. O que há hoje é uma curra. Curra era uma expressão que se usava, acho que hoje não está muito em moda, quando se reuniam vários homens, pegavam uma mulher à força e todos violentavam esta mulher. Juntam-se todos os que têm interesse em derrubar o presidente, em atacar o presidente, em tirar o presidente da corrida eleitoral, em conseguir o impeachment do presidente. Cada um tem o seu interesse. Então se juntam todos. Mesmo aqueles que um quer matar o outro, eles se juntam todos numa curra. Estão chamando de polarização. Vamos dar o nome certo ao que tem que ser rotulado corretamente. Todos esses militoides da política no Brasil, todos eles, como regra, todos eles, eu digo todos, porque toda regra tem exceção, eles estão mostrando todos a sua cara, em diversos palcos, seja no Supremo Tribunal Federal, que são políticos, mais do que nunca, não são juristas, militantes, ativistas, seja nas CPIs, mas antes de tudo na imprensa. O que se vê hoje na imprensa brasileira é uma imprensa desavergonhada. A imprensa virou hoje uma força ativa em favor da mentira, da farsa, de esconder a informação. A imprensa foi, ao longo do tempo, se formando em nichos universitários que ensinaram muito mais e fizeram muito mais a cabeça dos alunos do ponto de vista ideológico do que ensinar aquilo que tinha que ser compatível com o exercício de uma profissão sagrada, que é a profissão do jornalista. O jornalista, na verdade, não precisaria de faculdade, porque os grandes jornalistas do mundo e do Brasil, da história do jornalismo brasileiro, para ficarmos aqui, foram homens que nunca passaram por uma faculdade de jornalismo, senão para dar aulas. O jornalista nasce jornalista. A vocação é alguma coisa que foi esquecida por muita gente. Vocação vem de vocare, em latim, a origem da palavra, que significa chamamento. E a vocação é um chamamento interior. E aí ficou mais fácil aquilo que a gente chama de fazer a cabeça, da doutrinação ideológica. Isto, a partidarização, a politiquização do jornalismo nasceu dentro das faculdades de jornalismo, para onde entraram e onde se infiltraram aqueles que não tinham um chamamento para o jornalismo, mas tinham um chamamento para o exercício de uma atividade de politiquice, de politicalha, ou até mesmo, de boa-fé, um exercício da ideologia. Então, o compromisso não era de informar, o compromisso era de formar a cabeça dos outros, de formar a opinião pública. Daí porque a gente usa a expressão opinião pública, ela é a opinião publicada. Nada impede, no entanto, que haja, dentro do jornalismo e dentro desta informação, opiniões abertas, escancaradas, críticas, por parte daqueles que, de boa fé, emitem a sua opinião, muitas vezes divergindo da interpretação dos fatos, ou de uma visão corretiva da verdade. Porque ninguém é dono da verdade, mas há verdades que são evidências. Então você tem, muitas vezes, condição de dar a sua opinião interpretando aquilo que é ambíguo, aquilo que é meio difuso, aquilo que não é absolutamente definido. Isto é honesto. Agora, o jornalista que faz de sua informação a opinião que ele tem, e, portanto, ele não usa o fato, mas cria um fato, é a mentira em carne e osso.
Você politicamente pode até não ter votado num determinado candidato. Você politicamente pode discordar das opiniões, das ideias, da maneira de agir de um determinado candidato. Mas chega uma hora que quando você vê que esse candidato passa por um processo de linchamento cotidiano, e o linchamento vem de todos os setores da imprensa e da politicagem, e vem ou de ideólogos que querem impor a sua posição à custa da distorção da verdade dos fatos, aí você começa a dizer assim, espera um pouquinho, eu no meio dessa coisa toda estou sendo feito de idiota. Estão subestimando a minha inteligência. E aí você começa a ficar indignado com essas mentiras, não porque atingiram um correligionário seu, ou alguém que seja seu aliado político. Não. É porque atingiram todos aqueles que estão confiando na informação, que estão acreditando na notícia, que estão sendo informados de fatos, e a notícia é falsa, a informação é deformação e desinformação. Aí isto me irrita, como pode irritar qualquer pessoa de boa fé e qualquer pessoa decente. Porque nós não podemos ser cúmplices daqueles que desonestamente fazem do jornalismo e vestem-se de jornalistas, quando na verdade são travestis e não são autenticamente, originalmente, integralmente autênticos. O jornalismo de hoje é uma disfarçatez. É uma forma descarada, com as exceções, que eu posso até nomear. Se alguém perguntar a respeito de A, de B ou de C, eu vou dizer, esse é limpo. Veja um exemplo agora, por esses dias. Foi demitido da CNN, com o perdão da palavra, que não se perca pelo nome, a CNN, o jornalista Alexandre Garcia. Um homem de mais de 80 anos, que fez a vida inteira um jornalismo sério, comprometido com a verdade, corajoso, e um jornalismo de um homem culto, preparado, instruído, erudito. Por que ele foi demitido da CNN? Qual era o quadro do qual ele participava? Programa do qual ele participava. Tinha o título de Liberdade de Opinião. Ele foi demitido porque não teve liberdade de opinião. Ele não teve. Ele não teve liberdade de dizer as coisas como são. Ele pura e simplesmente falava as coisas na contramão do politicamente correto, que hoje é uma algema que se coloca, uma algema moral e intelectual que se coloca em cada pessoa que quer exercer o direito de pensar e que quer ter opinião. Então, a liberdade de opinião já botou 2 jornalistas ou 3 que estão na cadeia até hoje, um está com tornozeleira eletrônica, vários estão sendo demitidos dos órgãos de comunicação. Por quê? Porque a seleção feita para os jornalistas, entre aspas, só se vale de autores de fake news, autores de difamação, autores de invencionices factuais, pessoas, que eu repito mais uma vez, que têm o total descompromisso com a verdade, com a seriedade, com a informação. Hoje, vem um juiz e põe na cadeia um indivíduo que exerceu o direito constitucional de ter a sua liberdade de expressão exercida. Hoje, você abre um jornal, liga um programa de televisão jornalístico de televisão, ou ouve rádio, você pega, existe como se fosse uma formação de quadrilha gigantesca para atacar determinadas pessoas, para esconder determinados fatos. E isto eu não posso aceitar. Não há ideologia que justifique isso. Não há. Então nós precisamos acabar com essa ideia de que as coisas estão polarizadas. Não estão. Não há polarização. Há um grupo de curradores em cima de um presidente da República, cujo crime é ter um pensamento completamente diferente desta maioria dos integrantes da imprensa, da maioria daqueles que praticam a política
num viés chamado de esquerda, eu sou um amante da verdade e do reconhecimento dos fatos. E, portanto, em defesa disto, eu enfrento qualquer tipo de antagonismo, ainda que me rotulem como quiserem. Não vou dizer, não vou repetir o politicamente correto, porque o politicamente correto foi criado exatamente para que as pessoas digam só aquilo que está na doutrina, na cartilha. Já extrapolou todos os limites. O que a gente verifica, em termos de perseguição a um governante eleito com quase 60 milhões de votos, isto é uma vergonha. E é uma vergonha que se espalhou para fora do Brasil, porque até mesmo os correspondentes, jornalistas, correspondentes de organismos estrangeiros de imprensa, que vivem aqui uma boa vida eu sempre digo isso, entre o Ipanema e o Leblon, e são do terceiro, quarto, quinto times do jornalismo do exterior, eles vêm aqui e copiam aquilo que é dito por esses curradores, por esses que fazem do jornalismo e da imprensa um instrumento de perseguição e de culto à mentira. E esses correspondentes levam lá para fora a notícia. E todo mundo pensa que o Brasil é exatamente este país dos vira-latas que acabam dando a nós esse título como rótulo.